Muito bem, pessoal, vamos continuar então a segunda parte da quarta aula do nosso curso sobre o debate sobre a consideração moral dos animais não humanos. E até agora a gente viu 8 das principais objeções à consideração moral dos seres sencientes, e agora nós vamos ver da objeção 9 até a objeção 17. Tá? Então nós vamos começar por essa objeção número 9, que é a objeção que diz que os seres mais racionais seriam mais vulneráveis e, por isso, deveriam receber uma consideração maior. E essa objeção dá um segundo passo, porque até então ela é uma defesa de uma consideração maior aos seres mais racionais. Mas ela dá um segundo passo e defende que os humanos são mais racionais e, por isso, estaria justificado dar uma consideração maior ao bem dos humanos. Então, basicamente, o que a objeção vai dizer é o que está resumindo aqui, né? Seres mais racionais sofreriam mais devido à sua própria capacidade racional, que envolveria, por exemplo, a capacidade de memorizar e de antecipar eventos negativos. Tá? Então, por isso, estaria justificado dar uma consideração maior aos humanos. Por exemplo, poderia dizer que quanto mais racional o ser é, a capacidade que ele tem de antecipar eventos negativos que vão acontecer com ele pode fazer com que ele tenha um sofrimento maior. Por exemplo, se uma pessoa está condenada à morte, o fato dela saber que vai morrer daqui não sei quantas semanas, quantos meses, pode lhe causar um desespero muito maior do que se ela não soubesse disso ou se ela não tivesse essa capacidade para entender que daqui a algum tempo ela seria assassinada. E também devido à capacidade de antecipar então os eventos negativos, de memorizar os eventos negativos passados, né? Por exemplo, devido à capacidade cognitiva maior, alguém que consegue se lembrar de coisas que aconteceram há muito tempo atrás, coisas negativas que aconteceram consigo próprio, devido a essa capacidade, a pessoa sofreria mais por lembrar desses eventos negativos e isso causar algum tipo de trauma, né? Então, basicamente, é o que diz essa objeção, que devido a essa capacidade de antecipar eventos negativos e de se lembrar de eventos negativos, os seres mais racionais deveriam receber uma consideração maior e que, porque os humanos são mais racionais, assim diz a objeção, então está justificado dar uma consideração maior aos humanos. Okay, vamos ver agora como é que a gente poderia avaliar essa objeção, né? Bom, antes de a gente entrar nas avaliações, né, tem uma implicação que é interessante aqui, é que ela não pode ser uma defesa do especismo. Tá? Se essa objeção estiver correta, ela é uma defesa de que está priorizado justificar os seres mais racionais. Isso não necessariamente sempre coincide com aquele ser que é membro da espécie humana. Por quê? Como eu coloquei aqui no primeiro ponto, né? Se a objeção estiver correta, deveríamos então priorizar alguns animais não humanos frente a alguns humanos. Por exemplo, se a gente comparar aqui uma vaca adulta com um bebê humano, as capacidades cognitivas de antecipar eventos positivos, eventos negativos futuros e de lembrar, de memorizar de eventos negativos passados, da vaca adulta é maior. E isso temos uma disparidade maior ainda se a gente comparar animais humanos, pelo menos os mamíferos adultos, com humanos que, devido a alguma doença degenerativa mental ou devido a algum acidente, perderam essas capacidades, né, de antecipar eventos futuros e de lembrar de eventos passados. Então, se essa defesa estiver correta, ou seja, se a gente dever uma consideração maior aos seres mais racionais, e eu não estou dizendo que a gente deve, estou dizendo que se o argumento for sólido, se realmente a gente dever uma consideração maior aos seres mais racionais, então isso não poderia justificar o especismo, porque existem certos animais não humanos que têm capacidades cognitivas mais desenvolvidas do que certos humanos. Mas eu não estou dizendo que a objeção está correta em defender uma maior consideração pelos seres mais racionais. Tá? Já vamos discutir isso também. Então, um segundo ponto é o seguinte: como a consideração moral diz respeito
a preocupação genuína com aqueles que serão afetados por nossas decisões, né? Então parece que a gente tem que admitir que em algum ponto essa objeção tem razão. Em que ponto é? É reconhecer que naqueles casos em que a maior racionalidade implicar em um prejuízo maior, então que é justo priorizar os mais racionais. Tá? Mas não por eles serem mais racionais, isso não daria a eles um status moral superior. É só porque, em certos casos, eles são passíveis de ser prejudicados em maior grau. Justamente devido àquela capacidade de antecipar eventos negativos e de lembrar de eventos negativos e, com isso, sofrer mais. Mas é porque eles poderiam sofrer mais. Tá? Não é porque eles são racionais, isso não é importante em si. Mas então tem o outro lado da moeda, que isso é um problema que a objeção não repara. O outro lado da moeda é que a prioridade teria que ser dos menos racionais quando o menor grau de racionalidade implicar em um prejuízo maior para ele. Vamos dar um exemplo. Eu coloquei ali o exemplo da injeção. Por exemplo, quando a gente tem que dar uma injeção em um humano adulto normal, normalmente, se a gente explica que a injeção é para o próprio bem dele, é muito mais fácil convencer essa pessoa a tomar a injeção sem entrar em pânico, sem entrar em desespero. Em comparação, quando, por exemplo, a gente tem que fazer a mesma coisa em um animal não humano ou numa criança humana, por exemplo. Por quê? Nesse caso, devido às faculdades cognitivas estarem menos desenvolvidas nas crianças pequenas humanas e na maioria dos animais não humanos, eles sofrem mais, porque tudo que eles estão percebendo ali é que tem gente segurando e agarrando eles e picando eles à força. Né? Então, nesse caso, ocorre o contrário do que a objeção diz. A menor capacidade racional é que vai implicar no sofrimento maior. Não é a maior capacidade racional. Né? Então, nós temos então que se a nossa meta é evitar de prejudicar o máximo possível aqueles que seriam afetados por nossas decisões, e se nossa meta é priorizar aqueles que poderiam sofrer mais, a gente vai ter que concluir que, em muitos casos, a prioridade se inverteria e seria dos menos racionais. Tá? Então, eu estou resumindo aqui nesse outro slide, tá? Uma outra implicação muito importante que sugere que, muito provavelmente, aqueles seres que não têm a capacidade de antecipar o futuro e nem de lembrar do passado, ou então que tem essa capacidade muito limitada, né? Muito provavelmente o sofrimento deles é maior, na imensa maioria das situações. Por quê? Por esse primeiro ponto que eu coloquei aqui. Os seres mais racionais, eles podem ter o sofrimento presente, que eles estão sentindo no momento presente, aumentado devido a eles anteciparem situações negativas que vão ocorrer no futuro com eles, ou se lembrarem de situações negativas. Mas eles também podem ter, como eu coloquei aqui, o sofrimento presente diminuído. Por quê? Porque eles conseguem recordar de eventos positivos que já passaram com eles, e assim aliviar o seu próprio sofrimento no presente, e antecipar eventos positivos futuros. Por exemplo, quando alguém tem a esperança de que vai melhorar daquele sofrimento, ou que sabe que aquele sofrimento, apesar de ser intenso naquele momento, vai passar. Comparemos aí com os seres que não têm essa capacidade, ou que têm essa capacidade de maneira muito limitada. Eles vão estar completamente, 100% em sofrimento se eles estiverem sofrendo no presente, porque se eles não têm a capacidade de recordar de eventos, nem de antecipar eventos futuros, então eles não têm essa opção de se lembrar de eventos positivos passados para tentar aliviar um pouco aquele sofrimento presente. Por exemplo, quando alguém está sofrendo muito, alguém diz, mas lembra aquilo que aconteceu contigo ano passado, que engraçado que foi, a pessoa se distrai e alivia um pouco o sofrimento presente. Os animais que não têm essa capacidade de recordar, eles vão estar num sofrimento extremo, 100% no presente. E se eles não têm a capacidade de antecipar eventos futuros, não tem como eles imaginarem que daqui a algum tempo eles vão estar livres daquele sofrimento e com isso aliviar o sofrimento presente. Tá? Então, isso é mais uma razão para a gente levar a sério que os seres com menores capacidades cognitivas pode ser que sejam mais prejudicados com o sofrimento, na imensa maioria dos casos. Tá? E
Outro ponto muito importante, né? Carecer de capacidades intelectuais sofisticadas não faz o sofrimento ser menor. Tá? Vamos comparar, por exemplo, essas duas situações. O sofrimento que vai surgir de angústias e preocupações com o sofrimento de ter um membro arrancado. O sofrimento que decorre de angústias e preocupações só existe em seres que têm as habilidades intelectuais acima de certo nível. Mas ter um membro arrancado é um sofrimento que acontece para todo ser capaz de sentir, tá? Independentemente de que outras capacidades cognitivas, por exemplo, esse ser possua. E parece que esse sofrimento de ter um membro arrancado é imensamente maior, a dor é imensamente maior do que o que na maioria das vezes surge de angústias e preocupações. Tá? Então isso é um exemplo para a gente lembrar que o sofrimento decorrente de, por exemplo, dor física, algo que não requer capacidades cognitivas sofisticadas, ele não é menor do que o sofrimento psicológico. Muitas vezes é maior. Outro ponto que poderia nos levar a dizer que em muitas situações a prioridade deveria ser dos seres menos racionais. Por quê? Isso indiretamente, porque um grau de racionalidade menor geralmente implica uma vulnerabilidade maior. O que é a vulnerabilidade? Né? É o risco de sofrer um dano, é o risco de ser prejudicado. Por quê? A racionalidade ela contribui para alguém se defender de ataques dos outros, né? E de suprir suas necessidades, de procurar aquilo que fomenta o seu bem-estar. Por exemplo, é por essa razão que geralmente a gente tem um grau muitíssimo maior de cuidados com um bebê do que com um adulto, por exemplo. Porque o adulto, devido a ter um grau de racionalidade maior, ele consegue se virar melhor sozinho, né? Ele não precisa de tanta ajuda, né? E justamente o bebê tem essa vulnerabilidade maior, justamente por ter a racionalidade menos desenvolvida, porque ele não consegue ainda utilizar a mente para suprir as suas necessidades sozinho. Por isso que ele precisa dos cuidados da mãe, ali, por exemplo. Né? Então, a mesma coisa se poderia dizer dos animais não humanos. Né? Então, um grau de racionalidade menor normalmente implica numa vulnerabilidade maior. Eu falei normalmente porque essa conexão, como é o ponto ali no segundo ponto, não é necessária. Por exemplo, se a gente pegar um tetraplégico adulto normal, humano, e comparar com uma criança humana normal, o tetraplégico adulto, se ele é normal, ele tem uma capacidade cognitiva maior do que a criança humana normal. Só que por ele ser tetraplégico, ele tem uma vulnerabilidade maior do que a criança humana normal. Então, não é em todos os casos que isso coincide, mas é na maioria dos casos. Na imensa maioria dos casos, quanto maior a vulnerabilidade que coincide com um menor grau de racionalidade, então maior a possibilidade de prejuízos. Né? Por isso, então, que o cuidado com o bebê humano é maior do que o cuidado com o adulto. Então, a gente não pode dizer que, porque os animais não humanos supostamente possuem um grau de cognição menor, então que eles, por causa disso, seriam necessariamente menos prejudicados. Não, não existe essa conexão. Pelo contrário. Né? Então, podemos concluir em relação a essa objeção de que os seres mais racionais são mais vulneráveis, o seguinte: se o nosso objetivo é priorizar aqueles indivíduos que correm o maior risco de se encontrar em um nível de bem-estar mais baixo, ou seja, aqueles que seriam prejudicados em maior grau, né, que é a preocupação dessa objeção, porque essa objeção diz que os seres mais racionais deveriam ser priorizados porque eles correm o risco de sofrer mais. Então, essa objeção ela compartilha desse objetivo, que é priorizar aqueles que correm o risco maior de se encontrar em um nível de bem-estar mais baixo. Mas se a preocupação é essa, como a gente viu, em uma grande quantidade de casos, talvez a imensa maioria dos casos, essa prioridade poderia se inverter e ser dos menos racionais. Devido aí à vulnerabilidade maior, por exemplo, e devido a estarem totalmente presentes no sofrimento que ocorre no momento, sem poder ter a esperança de aliviar aquele sofrimento, por exemplo.
devido a não ter capacidade de antecipar eventos positivos e etc. Muito bem, vamos ver uma objeção agora que é parecida, mas ela difere dessa objeção número 9 em aspectos cruciais. Eu chamo essa objeção de objeção inteligentista. Tá? Não encontro muito esse nome, apesar dessa objeção ser bem frequente na literatura filosófica, em ética animal. Com esse nome, ela na verdade não recebe um nome geralmente, mas eu estou chamando aqui de objeção inteligentista e vocês já vão entender por quê. Vamos comparar. A objeção anterior, número 9, ela dizia que os seres racionais deveriam receber uma consideração maior porque eles são supostamente mais capazes de sofrer. Como a gente viu, isso não é assim, né? Mas agora a gente tem uma objeção diferente que diz o seguinte, que os seres mais racionais, eles são mais prejudicados se eles forem impedidos de ter prazeres intelectuais, mesmo que eles fiquem em uma situação melhor do que os seres menos racionais. Então, novamente, vamos ver a diferença entre essas duas objeções. A objeção anterior dizia que os seres mais racionais devem receber uma consideração maior porque são mais capazes de ser prejudicados, de que eles poderiam sofrer mais. Essa objeção não. Ela diz que os seres mais racionais devem ser priorizados, a gente deve nos esforçarmos mais para aumentar o bem-estar deles, mesmo que eles já estejam numa situação bem melhor. Tá? Por quê? Porque, segundo essa objeção, é pior ser impedido de desfrutar de um prazer intelectual do que sofrer uma dor horrível, por exemplo. É o que essa objeção assume, por isso que eu estou chamando de inteligentista, porque o que importa mais para essa objeção é os prazeres que os seres mais inteligentes poderiam ter. Vamos discutir agora essa objeção. Então, resumindo, né, essa objeção defende que é justo que aqueles seres com maiores capacidades intelectuais fiquem em uma situação melhor do que os animais não humanos e de que os humanos sem essas capacidades intelectuais. Porque, como a gente viu, todas essas defesas não podem servir como defesa do especismo, né? Porque existem muitos humanos que não têm essas capacidades desenvolvidas ou as têm num grau muito mais baixo do que certos animais não humanos. Né? Mas vamos supor que alguém esteja defendendo isso de maneira não especista. Vamos supor que alguém esteja defendendo isso, dizendo que todos os seres mais intelectuais deveriam ser priorizados, aumentar o bem deles, mesmo que eles já estejam bem, e que todos os seres menos racionais, seja lá se forem humanos ou não humanos, devam ser colocados em segundo plano, vamos dizer assim. Tá? Muito bem. Vamos dar um exemplo de como é que essa posição lidaria com algumas situações práticas. Tá? Então, vamos supor que nós temos dois indivíduos, o A e o B. Tá? E os números, né, como vocês já estão acostumados aí, são os níveis de bem-estar que eles estão. Seja lá como a gente vai medir esse bem-estar, se for em termos de satisfação de preferências, se for em termos de sensações prazerosas, como for. Tá? Isso não é importante agora. Então, o indivíduo A está em mais 4 de bem-estar, né? E o B em mais 12. O B está muito melhor do que o A. Mas vamos supor que apenas o B é capaz de prazeres intelectuais. Tá? Vamos supor que o A, seja ali, vamos imaginar um animal não humano, uma criança humana pequena, ou um humano portador de alguma doença degenerativa mental, alguém que não possa ter prazeres intelectuais, como, por exemplo, sei lá, ler um livro de filosofia, coisas assim. Né? Essa visão que a gente está discutindo, ela considera os prazeres intelectuais como sendo superiores, são coisas mais importantes, segundo essa visão. Não sou eu que estou defendendo isso, né? Essa visão que a gente está discutindo. Então, é como se nessa visão, o máximo de prazer que o indivíduo A, que não é capaz desses prazeres intelectuais, pudesse chegar é mais 10 de bem-estar. E que o B, já que o B é capaz desses prazeres, o máximo que ele poderia chegar é mais 40. Tá? Então, o que diz o inteligentismo? O inteligentismo, essa objeção que a gente está discutindo, né, vai dizer que o B é mais prejudicado por não chegar em mais 40, mesmo que ele já esteja com mais 12, do que o A por ficar em mais 4. Tá? Então, é isso que diz essa objeção. Ou seja, nessa visão inteligentista,
o quão prejudicado alguém não é avaliado pela situação real dele, pela situação atual em que ele está, mas sim pelo que ele corre risco de perder, de desfrutar. Tá? Existem duas variantes dessa visão inteligentista, tá? Que é a variante da subtração e a da porcentagem, que elas vão diferir na maneira em que elas medem o quão prejudicado alguém de acordo com o quão distante ele está do máximo que ele poderia chegar. Então, lembrando, né? O A é o indivíduo, no nosso exemplo, que não é capaz dos prazeres intelectuais, ele está agora em mais 4 e ele poderia chegar ao máximo em mais 10. E o B está agora já em mais 12 e o máximo que ele poderia chegar a mais 40. Né? Na visão da subtração, o B ele é mais prejudicado por não chegar no seu máximo, porque ele está 28 pontos longe desse máximo. Né? Enquanto que o A está apenas 6 pontos longe do 10 ali, que é o máximo dele. Então, isso é uma visão da subtração, porque ele vai subtrair o bem-estar atual, que é no caso do B é 12, do bem-estar máximo, que é 40, né? E 40 menos 12 aí dá 28. Ele está 28 pontos longe do bem-estar máximo. E vai subtrair aí o 10, o menos 4 ali do A, né? Que vai estar 6 pontos longe. Existe outra visão, que é a visão da porcentagem, né? Ela vai medir o quão prejudicado é alguém, dependendo da porcentagem que estaria longe desse máximo. Então, segundo essa visão, nesse caso, o B também é mais prejudicado por ele estar em 30% do seu máximo. Né? Ele está em 12 e o máximo dele é 40. E o A estaria em 40% ali do seu máximo. Nesse caso, as duas visões, a da subtração e da porcentagem, concordam que o B é o mais prejudicado, porque ele está mais longe do seu máximo, seja lá em termos de subtração ou de porcentagem. Mas, em outros casos, essas visões podem divergir. Né? Mas isso não é importante agora para a gente. O que é importante é que, em qualquer variação da visão inteligentista, seja da subtração, seja da porcentagem, em ambas as visões, o grau de prejuízo ele não é medido pelo quão ruim é a situação de alguém. Né? No caso, se a gente medisse pelo quão ruim é a situação, a do A é pior do que a do B. Né? Mas não é assim que a visão inteligentista mede. Ele mede pela qualidade do que ele corre o risco de perder, do qual é o máximo dele e o quão distante ele está desse máximo. Tá? Muito bem. Agora vamos ver alguns contra-exemplos que sugerem que essa visão é completamente equivocada. Que a visão inteligentista ela não é uma maneira adequada de medir o quão prejudicado alguém é. Então vamos ver. O primeiro exemplo seria o caso que eu chamo de o caso da troca de lugar. Se não me engano, são dois exemplos que eu botei. Tá? Então, veja, novamente, para enfatizar, a visão inteligentista diz que o quão prejudicado alguém não deveria ser medido pelo quanto de sofrimento esse alguém tem no presente, mas de acordo com o quão longe ele está do seu máximo de felicidade. Tá? Então, o caso da troca de lugar é um exemplo de pensamento que eu bolei aqui, muito simples, que diz o seguinte: vamos supor que cada um de vocês tenha apenas essas duas opções e necessariamente tenha que escolher uma das duas. Tá? Não pode querer dizer, não, eu não prefiro nenhuma das duas. Não, é uma das duas, senão vai ter que escolher a pior. Tá? Então seria assim, ou a gente ocupa a posição de alguém que tem um grande potencial para ser um dos mais renomados profissionais da sua área, né? Vamos pensar assim, sei lá, alguém que tem condições de ser um novo Bach, um novo Beethoven, por exemplo, mas que terá que se contentar em ser um profissional realmente bom ou mediano. Mas que ainda assim vai ter uma vida longa e feliz. Mas aí, né, segundo a visão inteligentista, lá ele vai estar muito longe do seu potencial máximo. Tá? Vocês podem ou escolher isso, ou pode escolher ocupar a posição que agora ocupam os animais não humanos, lá na exploração, por exemplo, nas granjas industriais, né? Sofrendo intensamente a cada instante de suas vidas, por exemplo. Claro, obviamente que todo mundo ia escolher um, mesmo que um não fosse lá o melhor que a gente poderia estar, mas ninguém ia ninguém sinceramente ia preferir estar no lugar dos animais não humanos, tá? Lá nas granjas industriais, por exemplo, né? Tendo sofrimento extremo a cada momento. Tá? Então, se a gente escolhe
alternativa 1 é porque a gente reconhece que quem está no 2 é mais prejudicado. Mas a visão inteligentista diria o contrário. Diria que no 1, quem está em 1 está mais longe do seu máximo. Quem está em 2, apesar de estar muito mal, está mais perto do seu máximo, que poderia estar. Então, já que a visão inteligentista diria o contrário, né, nós temos aí uma razão para rejeitar essa visão inteligentista. Tá? Só preciso arrumar uma coisa aqui. Ok. Voltando aqui na tela. Certo. Então, já que a visão inteligentista diria o contrário, temos aí uma razão para a gente rejeitar a visão inteligentista. Mas vamos ver um segundo exemplo, que é o caso dos alienígenas inteligentíssimos. Tá? Vamos lá. Vamos começar esse caso, vamos dar uns dados desse exemplo. Né? Então, vamos supor que chegam na Terra um grupo de alienígenas. Tá? Eu gosto desses exemplos de ficção científica porque a gente consegue imaginar uma espécie que poderia agir em relação a nós da maneira que a gente age em relação aos animais não humanos. Né? Que é o que vai acontecer mais ou menos aqui. O exemplo é assim. Ó. Chegam na Terra alguns alienígenas e eles são seres que têm uma capacidade intelectual muitíssimo mais alta do que a dos humanos. Tá? Imaginem aí o maior gênio da história da humanidade e esse cara, ainda assim, perto desses alienígenas, era um completo idiota. Tá? Então, o que acontece? Esses alienígenas, eles têm uma capacidade intelectual altíssima. Tá? E eles, devido a essa capacidade intelectual altíssima, eles desfrutam de prazeres que sequer são imagináveis para nós. A gente não consegue nem entender como é que é isso. Tá? Só que, como eles são muito, muito inteligentes, eles têm no planeta deles uma tecnologia fora de série, assim, que resolveu todos os problemas que eles tinham. E eles todos são muito, muito felizes. Tá? O mais infeliz deles, ele já é 1 milhão de vezes mais feliz do que o humano mais feliz que já existiu. Tá? Só que, vejam, eles têm uma capacidade, um potencial de capacidade intelectual tão alto, que mesmo eles estando nesse nível de felicidade enorme, ainda assim eles estão muito mais longe do máximo deles, do máximo que eles poderiam ter, do que a gente está do nosso. Tá? Então, eles chegam aqui na Terra e, devido à altíssima capacidade intelectual que eles têm, eles poderiam solucionar, sem esforço algum, todos os nossos problemas. Tá? Então, a gente pede que eles resolvam aí os nossos piores problemas. Né? Por exemplo, as piores doenças, aí, a malária, por exemplo, né? Que eles resolvam a fome no mundo, que eles curem o câncer e etc. O que eles respondem? Está aqui a resposta deles. Dada a capacidade intelectual extremamente limitada dos humanos, temos de priorizar aumentar o nosso próprio bem-estar. Pois, mesmo muitíssimo felizes, somos mais prejudicados por estarmos mais longe do nosso potencial máximo do que são os humanos por terem câncer, malária, neurofibromatose, síndrome de Harlequin, espinha bífida ou qualquer outro mal. Né? Eu citei aqui umas doenças que são muito, muito terríveis. Né? Então, veja, que visão o alienígena adotou aqui? A visão inteligentista. Né? Mas, aí a gente pensa, será que ele está correto sobre esse julgamento de quem seria mais prejudicado? Ora, a gente não aceitaria esses julgamentos se a gente fosse afetado por essa decisão dele. Garanto que nós ficaríamos revoltadíssimos. Né? Então, isso sugere que parece que esse alienígena está muito errado nesse julgamento sobre quem seria mais prejudicado. Né? Mas se ele realmente está errado, se os humanos que têm, por exemplo, câncer, são mais prejudicados do que um alienígena desse, que já é muito, muito feliz, por estar mais longe do potencial máximo dele, então a visão inteligentista está errada. Então os seres mais racionais, eles não são mais prejudicados por deixar de experimentar os prazeres mais refinados aí, do que são os seres menos racionais por viverem uma vida de sofrimento intenso, como é geralmente a vida dos animais não humanos. Né? Então, penso que esses exemplos todos sugerem que o quão prejudicado alguém é depende da situação real dele.
atual dele, do nível de sofrimento dele, por exemplo, e não do que ele corre risco de perder do seu potencial máximo. Né? Então, é interessante porque eu acho que nesse exemplo aqui do alienígena, já que a gente estaria no papel aí de vítima, ninguém ia achar plausível essa visão inteligentista. Né? Mas se é tão fácil bolar um exemplo assim, por que as pessoas aceitam a visão inteligentista? E só parece que aceitam quando é para justificar tratar pior os animais não humanos. Né? É um exemplo daqueles casos onde que parece que um princípio ele entra em cena, não porque as pessoas acham que esse princípio é plausível, mas sim porque elas sabem que serviria para dar um grau menor de consideração aos animais não humanos. Né? Mas, falando em termos abstratos, se a gente não soubesse se seria prejudicado ou beneficiado por esse princípio, aí as pessoas pensariam duas vezes e provavelmente rejeitariam. Né? Esse, eu acho que é o caso da visão inteligentista. Ok, vamos passar agora para a 11ª objeção, que diz o seguinte: essa é uma objeção especificamente ao princípio da igual consideração. Tá? Essa objeção diz que o princípio da igual consideração terminaria em uma moralidade fria. Sabe quando dizem aquele ditado, né? Geralmente tem em filmes sei lá, de suspense, que diz que o vilão ali é um cara frio e calculista e tal, né? Então, diria que a igual consideração terminaria numa moralidade fria e calculista, porque descartaria, supostamente, os sentimentos de compaixão e empatia. Tá? É o que diz essa objeção. Por que isso? Né? Por que essa objeção pensa assim? Dá igual consideração a todos os afetados. Desculpem, tem alguém mandando mensagem aqui. Eu preciso avisar que estou gravando aqui. Tá, desculpem. Então, dá igual consideração a todos os afetados resultaria em uma moralidade fria e calculista. Né? Por que essa objeção pensa assim? Porque lembremos, né, que a visão da igual consideração ela rejeita essa ideia de dar uma estatura maior ou menor a quem a gente tem maiores vínculos. Né? A igual consideração diz que todos os seres que a gente poderia afetar têm a mesma estatura moral. Não estaria justificado hierarquizar e, portanto, não estaria justificado dar uma consideração maior àqueles seres com quem a gente tem maiores vínculos emocionais, por exemplo. Né? Então, por exemplo, entre aliviar um sofrimento maior de um ser com quem eu não tenho vínculos e aliviar um sofrimento menor de um parente meu, a visão da igual consideração, prescreveria aliviar da prioridade ao sofrimento do estranho. Tá? Então, segundo essa objeção, a visão da igual consideração descartaria os sentimentos de compaixão e de empatia. E eu coloco isso como uma pergunta. Será que por essa visão descartar a ideia de que temos justificativa para dar um peso maior a quem a gente tem maiores vínculos, será que isso necessariamente é descartar os sentimentos de compaixão e empatia? Vamos ver. Como é que a igual consideração, relembrando, né, o que a gente viu na outra aula, ela seria baseada em quê? Né? Como que ela determinaria a prioridade? Teria que ver aí, já que todos contam por igual, quais seriam os indivíduos mais prejudicados em cada consideração? Né? Quais deles que estão na pior situação? Né? Qual é o nível de sofrimento individual de cada um deles? Né? Qual é a quantidade de mortes que decorreria em cada opção de escolha? Né? Qual é o nível de desigualdade? Né? Esse aqui está muito melhor do que esse está muito pior. É isso que está sendo chamado aqui de visão fria e calculista. Tá? Então, eu resumi essa objeção no que eu chamo aqui de o argumento dos sentimentos. Tá? Que diz o seguinte: dadas duas visões morais, uma que descarta os sentimentos de empatia e compaixão e outra centrada em tais sentimentos, é melhor aquela centrada em tais sentimentos. É a primeira premissa dessa objeção. A segunda premissa diz o seguinte:
a ideia de dar igual consideração a todos os afetados por nossas decisões descarta os sentimentos de empatia e compaixão. É a segunda premissa. E a terceira premissa é que a ideia de dar uma consideração maior àqueles com quem temos vínculos especiais é centrada nos sentimentos de empatia e de compaixão. Então, segue-se, né, se essas três premissas forem verdadeiras, segue-se a conclusão de que, então, é melhor a ideia de dar uma consideração maior àqueles com quem temos vínculos especiais. Tá? Quero mostrar que todas essas três premissas aqui são questionáveis. Tá? Muita gente toma como óbvias essas premissas. Quero mostrar que não é bem assim. Então, a primeira premissa é essa. É melhor uma visão moral centrada nos sentimentos de empatia e compaixão. Bom, quando a gente pensa assim, uma visão moral, quando que ela é melhor? Né? Já que a gente está falando de critério de consideração moral, então quando a gente pensa que uma visão moral é melhor, provavelmente a gente está pensando que é porque ela beneficia em maior grau aqueles que são afetados pelas decisões. Né? Então, quando a gente pensa em uma visão moral que é centrada nos sentimentos de empatia e de compaixão, e que é melhor do que outra, que descarta esses sentimentos, normalmente a gente pensa em uma visão que adota os sentimentos de empatia e compaixão e beneficia em maior grau os afetados e compara com uma que, por descartar esses sentimentos, dá uma consideração menor ou mesmo nenhuma consideração aos afetados. Né? Mas o que o argumento que nós estamos discutindo defende é que uma visão centrada na empatia e na compaixão é melhor, mesmo que a outra beneficie em maior grau os afetados. Né? Por quê? Porque ela está dizendo, olha, você dá igual consideração a todos os seres, é óbvio que a quantidade de seres beneficiados seria gigantescamente maior. Né? Só que ela defende que, mesmo assim, a outra visão, que é supostamente centrada na empatia e na compaixão, seria melhor mesmo que beneficiasse uma quantidade muitíssimo menor de seres. Né? Então, quando essa visão está dizendo é melhor, ela não pode estar querendo dizer é melhor para os afetados por nossas decisões. Né? Pode ser que ela esteja querendo dizer que é melhor para os agentes, que vão decidir. No sentido assim, nós teríamos vidas mais plenas, mais completas, talvez até mais felizes, se a gente cultivar esses sentimentos. Ou nós desenvolveríamos melhor o nosso potencial enquanto humanos, por exemplo. Mas aí que está o problema, porque se o objetivo da consideração moral é beneficiar os afetados, tá? E nós tivéssemos que escolher entre duas visões, uma que fosse baseada em sentimentos e beneficiasse menos os afetados pela decisão, e outra que fosse assim fria e calculista, como a objeção diz, e beneficiasse mais, uma maior quantidade de seres, por exemplo, é muito difícil defender que, ainda assim, aquela que é baseada nos sentimentos, que beneficia menos os afetados, seria melhor. Porque daí seria descartar a própria ideia de consideração moral, que é beneficiar aqueles afetados. Essa visão estaria preocupada com os próprios agentes, não com os afetados pela decisão. Tá? Então, temos aí já uma razão para, pelo menos, colocar um ponto de interrogação nessa primeira premissa. Mas agora vamos discutir a segunda. A segunda é bem problemática também. Na verdade, ela é falsa, né? Ela não é só problemática. A igual consideração, qual é a segunda premissa? Né? Diz que a ideia de dar igual consideração a todos os afetados por nossas decisões descarta os sentimentos de empatia e compaixão. E eu coloquei ali, o item 2, que é falso. A igual consideração não se opõe nem descarta a compaixão e a empatia. Tá? Isso não quer dizer que ela seja fundada em compaixão e empatia, mas não quer dizer que ela descarte também. Por quê? O que diz a visão da igual consideração? Ela diz que a gente deve dar igual consideração a todos os afetados, quer a gente tenha ou não compaixão e empatia por eles. Por quê? Por que isso, né? Porque lembre-se, a empatia e a compaixão são seletivas. Tá? Tem muitos indivíduos que normalmente não despertam empatia nem compaixão, que é o caso, por exemplo, dos peixes, dos répteis, dos insetos, dos animais não humanos em geral, para a maioria das pessoas, mas esses grupos de animais aqui, peixes, répteis, insetos, mais ainda. Né? Então, a visão da igual consideração diz o seguinte, a gente não pode depender dos sentimentos
dos humanos para determinar o que é certo e errado. Porque assim, o que é certo e errado, o que é justo e injusto, depende do modo como aqueles afetados pelas nossas decisões vão ser afetados positiva ou negativamente. Isso não depende em grau algum de se os agentes que vão tomar a decisão sentem ou não empatia e compaixão por eles. Né? E mesmo dentre aqueles seres que despertam empatia e compaixão, os graus com que isso é despertado são muito variáveis. Né? Então, o que a visão da igual consideração mantém? Visando agir de modo justo, a visão centrada na imparcialidade, que é essa da igual consideração, né? Vocês lembrem da aula 3 que o argumento da igual consideração e o da imparcialidade chegam na mesma conclusão. Apesar de essa visão centrada na imparcialidade não ser contrária à empatia e à compaixão, tá? Não é contrária, ela diz que se você tiver e isso for beneficiar aqueles afetados, não tem problema, aliás, é ótimo, se vai beneficiar é ótimo, mas mantém que a coisa certa a se fazer é dar igual consideração, independentemente da gente ter ou não empatia e compaixão por eles. Porque lembrem que a igual consideração é um dos critérios para determinar o que é justo e o injusto. Né? Então, isso não pode depender dos sentimentos que a gente tem, depende da situação, das razões que existem para a gente pensar se é justificável ou não aqueles seres serem beneficiados ou prejudicados pelas nossas decisões. Então, e agora o ponto que eu acho mais interessante da discussão desse argumento é que que eu chamo assim de uma surpresa, né? Então, os proponentes dessa objeção, eles defendem que nós devemos privilegiar e hierarquizar e dar uma consideração maior àqueles indivíduos que a gente tem uma relações especiais, né? Mas normalmente isso é colocado como uma visão centrada na empatia e na compaixão. Mas, ao meu ver, isso é uma falta de empatia e de compaixão. Por quem? Por aqueles seres que a gente não tem relações especiais. Né? Por exemplo, certos tipos de animais, ou seres que vão nascer em um futuro distante, ou mesmo humanos que a gente não conhece, ou estão lá do outro lado do mundo, que a gente não está vendo. Então, eu pessoalmente não acho que essa visão das relações, que privilegia, que hierarquiza, que diz que a gente deve dar um peso maior, ou mesmo um peso somente àqueles que a gente tem relações especiais, que ela seja centrada em empatia e compaixão. Parece que ela muito mais carece de empatia e compaixão do que tem. Então, o que eu chamo aqui de uma surpresa? A surpresa é que se essas pessoas, os proponentes dessa visão de que nós não devemos dar igual consideração a todos os seres sencientes, se essas pessoas tivessem um grau de empatia altamente desenvolvida, tá? Se elas conseguissem sinceramente se colocar no lugar de todos aqueles afetados pelas decisões dessas pessoas, seja lá se elas gostem ou não dessas pessoas, seja lá se amem ou não, seja lá se conseguem imaginar ou não, se elas conseguissem sinceramente se colocar no lugar de todos os afetados, elas teriam uma grande surpresa. Por quê? Elas precisariam de critérios para agir e elas teriam que defender as mesmas coisas que defendem aí os frios e calculistas defensores da imparcialidade e da igual consideração. Elas teriam, de alguma maneira, teriam que decidir. E já que elas sentiriam uma compaixão e uma empatia em grau exatamente igual por todos, elas teriam que decidir, olha, quem será que está em uma situação pior? Né? Quanto será que é possível ajudar cada um em cada opção de ação? Né? Quantos indivíduos será que a gente conseguiria ajudar? Então, parece que a visão da igual consideração e da imparcialidade é a visão que a gente teria se a gente tivesse uma empatia e uma compaixão desenvolvida em grau máximo e em grau igual por todos aqueles afetados. Então, não acho que essa visão seja contrária à empatia e à compaixão. Tá? Então, reenfatizando, a visão da igual consideração e da imparcialidade não é contra os sentimentos da empatia e compaixão. Ela só diz que nós temos que dar igual consideração a todos os seres afetados por nossas decisões, quer ou não tenhamos empatia, compaixão, amor ou qualquer outro sentimento por eles. Tá? É, digamos assim, uma precaução para que esses seres possam ser beneficiados independentemente dos sentimentos que tenhamos por eles. Né? Então, essa visão distingue duas coisas muito importantes. Né?
como determinar a ação correta e quais são os sentimentos que talvez pudessem nos levar a fazer a ação correta. Mas são duas coisas distintas que precisam de critérios diferentes. Muito bem, vamos para número 12. Tá? Daqui para frente, a gente vai, da 12 até 17, abordar visões que elas são muito características de posições ambientalistas contra a consideração moral dos seres sencientes. Tá? Basicamente, normalmente elas são críticas ao critério da senciência. Tá? Então, nós vamos começar pela acusação de antropocentrismo. Tá? O que é a acusação de antropocentrismo? Né? E é uma acusação ao critério da senciência. Essa acusação diz o seguinte, que os defensores do antropocentrismo escolhem uma característica que é típica humana, por exemplo, o modo de raciocinar, e vão atribuir estatura moral aos animais não humanos de acordo com o grau de similaridade com os humanos nessa característica. Por exemplo, quando se diz lá que os primatas, né, como os grandes primatas, né, como chimpanzés, bonobos, gorilas e tal, eles importam mais porque eles têm um modo de raciocinar mais próximo do humano. Né? Então, isso seria um sinal de antropocentrismo, porque o grau de estatura moral que é estabelecido depende de similaridades com os humanos. Primeiro se postula que o que importa é ser parecido com o humano, e depois vai se atribuindo grau de estatura moral aos animais não humanos, de acordo com o grau que eles apresentam essas características. Então, a acusação de antropocentrismo diz que os defensores do critério da senciência estariam a fazer algo similar. Primeiro, eles, segundo essa objeção, os defensores do critério da senciência perceberiam que a senciência é uma característica dos humanos e depois vão escolher que seres considerar com base em quais apresentam essas características, em quais são mais parecidos com os humanos nessa característica. Né? Então, segundo essa objeção, ainda assim seria, no fundo, um critério que tem um pé no antropocentrismo, porque considera só aqueles seres que são parecidos com os humanos, quais? Aqueles que têm também senciência. Tá? Então, vamos ver agora respostas a essa objeção. Tá? Eu reconstituí essa objeção aqui, mas eu não compartilho dela. Né? Eu vou mostrar como é que eu responderia ela. Tá? Primeiro, uma diferença importante entre o antropocentrismo e entre o critério antropocêntrico e o critério da senciência. Existe uma diferença entre utilizar o modo de raciocinar, que é como se utiliza as hierarquias antropocêntricas, muitas vezes, né? E utilizar a senciência como critério de consideração moral. Qual é a diferença crucial? É que o modo de raciocinar, ou qualquer outra similaridade com humanos, não determina quem é passível de ser prejudicado e ou beneficiado. E a senciência, sim. A senciência, como a gente viu, é a capacidade de experimentar certos estados como positivos e outros como negativos. E isso é necessário para que alguém seja passível de ser prejudicado e ou beneficiado, porque é isso que determina que alguém vai reconhecer certos estados como bons e outros como ruins. Tá? Que não vai ser neutro e que vai ter ali, dentro daquele organismo, uma perspectiva de primeira pessoa. Ou seja, ali tem alguém, não é meramente algo. Não é que nem essa caneta aqui, ó, por exemplo. Tá? Isso é diferente, tá? Porque se a consideração moral tem a ver com nós agirmos de modo a causar benefícios e a evitar malefícios, então, obviamente, que é relevante saber quem poderia ser prejudicado ou beneficiado. Né? E isso, como a gente viu, como eu acabei de dizer, depende da senciência. Então, isso é diferente de utilizar um critério de similaridade no modo de raciocínio, porque isso não determina quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado. E o problema maior dessa objeção é que, na verdade, acontece o inverso do que essa objeção assume. Tá? Não é que, primeiro, os defensores do critério da senciência postulam que os humanos importam e depois vão procurar alguma similaridade com os humanos naqueles animais que eles querem considerar também. Não é nenhum proponente do critério da senciência está defendendo isso aqui, ó. Devemos considerar os seres sencientes porque eles se parecem com os humanos. Não, é exatamente o contrário.
o que os proponentes do critério da senciência estão defendendo é que devemos considerar os humanos porque eles são sencientes. Quer dizer, os humanos que forem, né? Por exemplo, tem humanos que por alguma razão, perderam a senciência e está só o corpo vivo. Né? Já é outra história. Mas, em alguns casos, podem recuperar a senciência. Mas tudo bem, não vamos entrar nessas controvérsias agora. Né? Mas, enfim, o que os proponentes do critério da senciência estão defendendo é que devemos considerar os humanos porque eles são sencientes. Porque o que faz o critério da senciência? Primeiro, ele investiga, ele parte do pressuposto de que o que é importante para a consideração moral é saber quem poderia ser prejudicado ou beneficiado. Tá? Porque é isso, é sobre isso que é a consideração moral. E depois se investiga e se descobre que, para alguém ser prejudicado ou beneficiado, tem que reconhecer certos estados como positivos e outros como negativos. Né? Tem que ter alguém ali dentro daquele corpo. E isso é o que significa ser senciente. E aí, depois que se conclui que, então, devemos considerar todos os seres sencientes, incluindo os humanos. Né? Não é que primeiro se parte do pressuposto que os humanos importam para daí fazer o raciocínio inverso. Não, é o contrário. Se parte do princípio mais geral para chegar nos casos específicos. Então, acontece o contrário do que essa opinião, do que essa objeção mantém, e, portanto, o critério da senciência não é antropocêntrico. Tá? Não tem um fundamento antropocêntrico. Ele inclui os humanos na consideração moral. Isso é muito diferente de ser antropocêntrico, né? Porque ele inclui uma quantidade de seres incrivelmente maior. Ok. Vamos lá para uma acusação parecida, que é a acusação de reinismo. Essa palavra é muito estranha, né? E ela é ruim de pronunciar também. Mas, antes disso, uma coisa importante. O código da aula de hoje, né? Para a lista de chamada lá do nosso curso. Então, nós estamos na aula 4, né? Esse código serve para a aula 4, a parte A e a parte B, o mesmo código. 975181, tá? Vou repetir, 975181, tá? Para quem viu a aula até aqui, muito obrigado e espero que vejam até o final. Tá bom. Então, vamos falar agora da acusação de reinismo, tá? Bom, nós falamos muito do especismo, né? Que é a discriminação contra quem não pertence a determinadas espécies. Né? E, segundo essa objeção, o critério da senciência vai cometer uma discriminação similar, baseada nos reinos, tá? Porque estaria incluindo os membros do reino animal e estaria excluindo os membros de outros reinos, por exemplo, plantas, fungos, vírus, bactérias. Né? Então, será que o critério da senciência cometeria essa forma de discriminação, esse preconceito, né? O reinismo? Vamos ver. Com esse nome de reinismo não é comum se falar assim, mas é como qualquer um que já debateu sobre essa questão sempre vai ouvir aquela objeção de mas e as plantas, né? Então, vocês estão excluindo as plantas. Bom, vamos ver. Por que não tem essa discriminação baseada nos reinos? Porque se alguém pensa que o critério da senciência coincide com o critério pertencer ao reino animal, não é assim, tá? Isso é uma confusão. As pessoas que defendem o critério da senciência, elas não afirmam que devemos considerar os seres sencientes porque essa é uma característica do reino animal. Tá? É mais ou menos o que aconteceu lá na outra objeção que dizia que pensava que deveríamos considerar os seres sencientes porque essa é uma característica humana. Não é assim. É o contrário. Os proponentes do critério da senciência defendem que consideremos certos animais porque eles são sencientes. Tá? Quais são os animais? Aqueles que são capazes de ter experiências. Tá? Por que estou falando isso? Pelo seguinte, por que não tem essa discriminação baseada nos reinos? Né? Porque assim, todo ser senciente que foi encontrado até hoje, ele pertence ao reino animal. Tá? Mas tem dois pontos importantes aqui para a gente salientar. Existem membros do reino animal que, devido a eles não terem um sistema nervoso, como é o caso das esponjas do mar, por exemplo, ou não terem um sistema nervoso minimamente organizado, tá? Ou não tem um sistema nervoso, mas que não seja centralizado, não tem nenhum órgão como um cérebro ou um gânglio, que processe aquelas experiências e aquelas informações e gere experiências, como é o caso das hidras, né? Por exemplo.
Então, que a gente tem razões para acreditar que muito provavelmente não são sencientes. Tá? Então, esses seres pertencem ao reino animal, mas devido a não ter alguém dentro daqueles organismos, então eles não seriam incluídos pelo critério da senciência. Tá? E, claro, então, o critério da senciência não defende considerar esses animais porque não há como eles serem prejudicados e beneficiados, porque não existe ali um ele, não existe alguém ali. Tá? Então, não é uma discriminação com base nos reinos, porque não incluiria todos os membros do reino animal e poderia incluir outros seres que não pertencem ao reino animal. Por exemplo, se no futuro vier a existir máquinas sencientes ou seres vivos sencientes que não fossem animais, por exemplo, se a gente descobrisse que seres de outros reinos poderiam ser sencientes, ou futuros seres digitais sencientes, por exemplo, então o critério da senciência incluiria esses seres que não seriam animais e que talvez nem fossem orgânicos. Tá? Por quê? Porque eles seriam passíveis de ser prejudicados e beneficiados. Tá? Então, não existe essa discriminação com base nos reinos. O que importa para o critério da senciência não são os reinos, é quem poderia ser prejudicado ou beneficiado. Mas, até hoje, pelo que se sabe, todo ser senciente pertence ao reino animal. Mas isso até hoje. Tá? Então, vamos passar para agora a objeção número 14. Tá? Essa objeção eu acho importante de se discutir porque é uma confusão bastante comum. Tá? Que diz o seguinte, que a gente não deveria aceitar o critério da senciência como critério de consideração moral, que a gente deveria aceitar um outro critério como critério biocêntrico, por exemplo, o critério da vida biológica, porque, segundo essa objeção, o critério da senciência não considera o dano da morte. Tá? Vamos ver. Tem duas frases assim que eu acho que resumem bem essa objeção. Né? Então, essa seria o argumento de que o critério da senciência não considera o dano da morte. Ó, eu já ouvi isso aqui, tem por parte de alguns autores, né, famosos e tal, ó, que se o critério da senciência estivesse correto, então todas as questões morais seriam resolvidas com o uso de analgesia e anestesia. Né? Então, para sermos contra o assassinato sem dor e outros danos que não causam sofrimento, temos de postular que a vida biológica tem valor intrínseco. É o que defenderia essa objeção. Tá? Então, essa visão está presumindo que o critério da senciência só considera o sofrimento. Né? E que, então, para a gente ser contra matar sem dor, a gente teria que adotar uma outra visão, como, por exemplo, o biocentrismo. Eu já ouvi muito essa objeção de pessoas que dizem que, por exemplo, que se a pessoa adota o critério da senciência, ela tem que necessariamente defender o bem-estarismo, né? Que bom, esse nome também é muito ruim, mas é aquela visão que defende a regulamentação da exploração animal, que por isso eu prefiro chamar de regulamentarismo, né? Que é aquela visão que diz que tudo bem matar os animais desde que a gente não os faça sofrer. Tá? Então tem pessoas que acreditam que se a gente adota o critério da senciência, a gente tem que necessariamente ser a favor de matar desde que não cause dor. Então, que o critério da senciência estaria preocupado só com a dor e o sofrimento. Então, isso é um grave erro, né? Eu acho que é uma não compreensão total do critério da senciência. Por quê? Lembra que quando eu expliquei o critério da senciência, eu falei das várias formas pelas quais um ser senciente é passível de ser prejudicado e beneficiado. Vocês lembrem que o argumento da relevância, que é a base de onde surge o critério da senciência, ele está preocupado em evitar de prejudicar todos aqueles afetados pela decisão e pelas nossas decisões e em beneficiar todos, ao máximo que a gente conseguir, todos os afetados pela decisão. E os seres sencientes são os únicos capazes de ser afetados positivo ou negativamente, mas um ser senciente, ele não é passível de ser prejudicado somente pela presença de experiências negativas, né? Como é o caso do sofrimento, mas também pela ausência de experiências positivas. É um prejuízo para um ser senciente. E é claro, a forma mais óbvia de explicar o dano da morte é a partir da senciência. Por quê? Depois a gente vai ver em detalhes lá na aula 5. Por que a morte é um dano? A morte é um dano porque impede que aquele ser desfrute das experiências positivas que ele teria se ele continuasse vivo. Tanto é assim que nos casos onde essa condição não está presente, né, por exemplo,
nos casos onde alguém só teria sofrimento extremo pela frente, ou que teria uma vida biológica, mas não teria experiência alguma, ficaria no estado vegetativo completo, a gente, nesses casos, não vê a morte como sendo o pior, né? Então, parece que o dano da morte ele só pode ser plausivelmente explicado pela senciência e não pela perda da vida biológica. Depois a gente já vai dar um outro exemplo que mostra isso também. Tá? Então, só para enfatizar, o critério da senciência está preocupado com todas as maneiras pelas quais um ser senciente poderia ser prejudicado ou beneficiado. E uma maneira de um ser senciente ser prejudicado é com o sofrimento, mas outra é com o impedimento de experiências positivas. E isso implicaria em dizer que a morte de um ser senciente, que teria chance de ter experiências positivas, se continuasse vivo, é um dano. E é que, portanto, se a gente deve considerar esse ser, a gente deveria considerar errado, evitar, deveria considerar errado matá-lo, né? Deveria evitar matá-lo. Mesmo que sem dor, mesmo sem causar dor. Ok, vamos ver agora o argumento número 15, né? Que é um argumento que diz que o critério da senciência exclui os insetos da consideração moral. Então, eu resumi numa frase, né, esse argumento. Devemos considerar os insetos, e então devemos rejeitar o critério da senciência, porque ele não considera os insetos, segundo essa objeção, e adotar, ao invés disso, o biocentrismo, que é aquele critério que diz que devemos considerar todos os seres vivos, independentemente de serem sencientes ou não. Tá? Estarem vivos no sentido biológico. Tá. Vamos ver. Muito provavelmente, essa objeção surge de um erro na definição de senciência. Tá? Por quê? Alguns proponentes desse argumento podem estar pensando que os insetos não são capazes desculpa, que eles são capazes de experiências positivas, que viriam da experiência de cheirar, de ouvir, de degustar, etc., mas que não seriam capazes de sentir a dor. Tá? Então, se for esse o caso, a pessoa não está afirmando que os insetos não são sencientes. Está dizendo que os insetos são sencientes, porque são capazes de experiências positivas, mas não são capazes de experiências negativas. Mas ainda assim, isso é uma forma de senciência. Porque lembrem, um ser senciente é um ser que tem experiências negativas ou positivas. Tá? Então, isso contaria como senciência. Lembrem, para a gente entender o que é senciência, é fácil. Olha, é a diferença entre o que está aqui dentro, você tem uma perspectiva de primeira pessoa, e você ter isso aqui. Ó. Aqui não tem alguém, aqui, dentro desse objeto. Né? Aqui não tem alguém. Tá? Então, se alguém pensa ali que dentro dos insetos tem alguém capaz de alguma experiência, ainda que não seja capaz de outras, esse alguém, essa pessoa está pensando que o inseto é senciente. Não está dizendo que não é senciente. Tá? Então, se os insetos forem sencientes, e a gente vai ver depois em outra aula, a gente tem fortes razões para considerar que um número gigantesco de insetos muito provavelmente é senciente. Que assim, insetos é uma classe enorme de animais, que são muito diferentes entre si. Né? Então, existem tipos de insetos que a gente tem razões para considerar que eles são sencientes, tão fortes quanto a gente tem para considerar certos vertebrados. Tá? Se alguém quiser algum material sobre isso, tem lá no site da Ética Animal uma revisão da literatura neurocientífica sobre a senciência em invertebrados, principalmente em artrópodes, né, que incluiria aí os insetos e os aracnídeos também, né, por exemplo. Tá. Mas então, se os insetos forem sencientes, eles não estão excluídos do critério da senciência. Lembrem, o critério da senciência leva em conta tanto os danos pela privação de experiências positivas, quanto o dano pela presença das experiências negativas. Vamos supor que tenha lá um inseto que ele seja capaz de experiências positivas, mas não seja capaz de sentir dor. O critério da senciência vai incluir esse ser na consideração moral, porque vai estar preocupado em que ele tenha o maior número possível de experiências positivas. Certo? Mesmo que para ele seja impossível ter experiências negativas. Não sei se esse é o caso de existir realmente algum animal assim, mas se existir, o critério da senciência levaria esse animal em consideração.
Tá? E eu esqueci uma aspas aqui em vida, tá? Mas então, assim como existe esse equívoco que por vezes se pensa que sem ciência diz respeito somente à dor e não a toda e qualquer experiência, existem também vários equívocos na definição de vida. Então, assim como tem muitas pessoas que confundem estados específicos da ciência, como a dor, por exemplo, com a ciência como um todo, que diz respeito a toda e qualquer experiência, tá? Todo e qualquer evento mental, tá? Toda e qualquer forma de consciência. Outras vezes, muitas pessoas, quando falam em vida, na verdade estão usando vida como sinônimo de consciência, de ciência, tá? Por exemplo, quando diz assim, poxa, parece que isso aqui está vivo, cara. Quando algo que se mexe sozinho, tá? Parece que está dando a entender que ali tem uma forma de consciência que está movendo aquele corpo. Então está usando vida como sinônimo de ciência. Né? Então isso vai conduzir algumas pessoas equivocadamente a pensar que para se considerar todos os seres que têm consciência, então que elas têm que acatar o biocentrismo, por exemplo, que é o critério que inclui todos os seres vivos, incluindo os que não são conscientes, os que não são sencientes, que não têm nenhuma forma de consciência. Então, veja, se uma pessoa está preocupada com aqueles seres que têm uma perspectiva de primeira pessoa, com aqueles organismos que tem alguém ali, que poderia perceber o mundo dali de dentro, que poderia ser afetado com eventos mentais negativos ou positivos, essa pessoa está adotando o critério da ciência. Se, por outro lado, a pessoa está preocupada também com seres que não têm essa perspectiva de primeira pessoa, que só tem um corpo, mas um corpo vazio, vamos supor, sei lá, um pé de repolho, por exemplo, então sim, a pessoa estaria adotando um critério biocêntrico, por exemplo. Tá? Mas se a preocupação da pessoa é com os seres que têm uma perspectiva de primeira pessoa, então a pessoa está adotando o critério da ciência. Tá? Então, os insetos, eles são uma classe de animais gigantesca, né, como eu falei. Então, dependendo da espécie, existem razões mais fracas e outras mais fortes, ou mesmo razões muito fortes para supor que eles são sencientes. Tá? E um dado muito interessante. Ó. Mesmo que apenas uma pequena porcentagem dos insetos fosse senciente, então vamos chutar aí, sei lá, depois eu vou ter um dado de 0,01%, né? Ainda seria uma quantidade gigantesca de seres que a gente teria que considerar, de acordo com o critério da ciência. Porque existem mais ou menos 10 quintilhões de insetos em um dado momento. Tá? A população de insetos mundial. Isso está lá no artigo do Brian Tomasic, está lá nas referências que eu postei lá no Moodle, tá? Que é How Many Animals Are There? Né? Quantos animais existem lá. E, então, mesmo se 0,01% desses insetos forem sencientes, ainda assim são 100 quadrilhões de indivíduos. Isso é muito mais do que todos os outros seres sencientes juntos. Tá? E tá, vamos supor que os insetos não fossem sencientes. Tá? Eu, pessoalmente, acho que a gente tem fortes razões para acreditar que boa parte deles são, tá? Um grande número deles são, talvez a imensa maioria. Tá? Mas vamos supor, para efeito de argumentação, que eles não fossem. O problema com essa objeção é assumir, então, que os insetos deveriam ser considerados mesmo que não fossem sencientes. Tá? Porque aí surge uma questão, porque se eles não fossem sencientes, por que haveríamos de considerá-los se não haveria alguém naqueles corpos? Seriam corpos vazios. Tá? E seja o que lhes acontecesse, lhes seria indiferente, porque então, já que não teria alguém ali dentro, eles não teriam a capacidade de ter experiências, nem positivas, nem negativas, e nem neutras, nem experiência alguma. Né? Não teria alguém ali. Então, parece que essa intuição de que os insetos são dignos de consideração moral, que é uma intuição que eu tenho também, e acho que ela é respaldada pela literatura neurocientífica mais atual, né? Ela vem justamente da possibilidade desses animais serem sencientes. Tá? Ok. Vamos para a penúltima objeção. Né? Não sei se é penúltima ou última, acho que é penúltima. Não, acho que é penúltima. Tem um outro argumento que diz que o critério biocêntrico ele é melhor porque ele inclui um maior número de seres. Tá?
Vou resumir assim como eu coloquei aqui, ó. Se o critério da ciência é melhor do que o critério antropocêntrico por incluir um maior número de seres, pela mesma razão, o critério biocêntrico é melhor do que o critério da ciência, porque realmente o critério biocêntrico inclui uma quantidade de seres muitíssimo maior, que incluiria todos os vírus, todas as bactérias, todas as plantas, né, todos os fungos. Importante, o critério biocêntrico não é um critério holista de consideração moral. Ele não diz que devemos proteger espécies, cada espécie de fungo, não, ele diz que devemos dar consideração moral a todo e qualquer organismo não senciente, individualmente. Cada bactéria individualmente, cada fungo individualmente, cada planta individualmente, cada vírus individualmente. Tá? Então, realmente, o critério biocêntrico inclui uma quantidade muito maior de seres. Tá? Mas qual é o problema com essa objeção? Né? Alguns problemas. Tá? O primeiro ponto é que aquilo que explica por que os humanos devem ser considerados, que é a possibilidade deles serem prejudicados e beneficiados, vai implicar que todo ser senciente também deve ser, porque todo e qualquer ser senciente é passível de ser prejudicado e beneficiado. Mas aquilo que explica por que todo ser senciente deve ser considerado, que é a possibilidade deles serem prejudicados e beneficiados, não vai implicar que todo ser vivo também deva ser. Porque daí não decorre que todo ser vivo é capaz de ser prejudicado ou beneficiado. Tá? Então, o que importa para a gente saber se um critério de consideração moral é melhor do que outro, não é a quantidade de objetos que vão ser incluídos na consideração moral. Tá? Não é a quantidade de seres, por exemplo. Porque tem diferença entre um critério ele ser vantajoso, ele ser melhor do que outro, porque ele vai incluir seres que seriam prejudicados se eles fossem excluídos, e um critério que vai incluir seres que não são passíveis de ser prejudicados ou beneficiados. Né? Então, a quantidade de objetos incluídos não é, por si só, relevante. Por exemplo, vamos supor uma teoria, uma visão, um critério de consideração moral, que ele é mais amplo ainda do que o biocentrismo. Ele inclui todos os seres vivos, animais, fungos, bactérias, vírus, plantas, etc. Mas ele vai incluir também outros objetos que não são animados, por exemplo, mesas e cadeiras, cada uma das mesas e cadeiras. Então, esse critério inclui um maior número de objetos, mas ninguém vai dizer, acho que não é por isso que esse critério é necessariamente melhor. Tá? Então, da mesma maneira, o fato de o biocentrismo incluir um maior número de seres não torna o biocentrismo necessariamente melhor. O que os defensores do critério biocêntrico têm que mostrar é que esses seres vivos não conscientes, não sencientes, seriam prejudicados caso não sejam incluídos. E é isso que a gente vai discutir agora. Tá? Que é a última objeção, que são propriamente as objeções biocentristas e holistas ao critério da ciência. O biocentrismo e o holismo são duas das principais formas de ambientalismo. Né? São visões que defendem que a consideração moral deveria ser expandida para seres não sencientes, tá? Para entidades não sencientes, não necessariamente seres. Né? O biocentrismo defende considerar todos os seres vivos individualmente. E o holismo defende tipicamente considerar ecossistemas como um todo e espécies, a entidade abstrata, como um todo. E algumas outras formas de holismo defendem considerar outras coisas, como a biodiversidade em si, os processos naturais, etc. Tá? Então, uma defesa característica do biocentrismo é dizer que o critério da ciência, ele, na verdade, está excluindo certas entidades, no caso, os seres vivos, não sencientes, que possuem um bem próprio, ou seja, o biocentrismo vai defender que existe uma maneira pela qual seres vivos não sencientes poderiam ser prejudicados e beneficiados. Tá? Eles têm um bem próprio, ainda que eles não tenham senciência. E o que é característico do holismo é defender que ecossistemas e espécies, ou totalidades naturais em geral, eles não vão defender que eles têm um bem próprio, que eles poderiam ser prejudicados ou beneficiados, mas que tem um valor em si, tá? Que é algo bom em si, mesmo que não seja algo bom para ninguém, que não tenha alguém ali, mas que é algo que é bom em si no sentido impessoal, que o mundo fica pior se aquelas coisas desaparecem. Muito bem. Então, vamos começar pelo biocentrismo. A objeção biocentrista, ela discorda de que a ciência seja necessária para haver prejuízo e benefício, para aquele ser capaz de ser prejudicado ou beneficiado.
Então, vai defender que os seres vivos não sencientes possuem um bem próprio. Tá? Por quê? Por que o biocentrista defende isso? Porque os seres vivos florescem em certas circunstâncias e perecem em outras. Por exemplo, uma planta, se ela for regada e se ela receber a luz do sol em certa medida, ela vai crescer, né? E se ela ficar muito tempo no sol sem água, ela vai morrer, por exemplo. Né? Então, segundo o biocentrismo, o fato de uma planta crescer ao ser regada é sinal, nessa concepção, de que a planta valorizaria a água, no sentido de que a água seria um bem para a planta. Né? Que ela seria prejudicada, a planta, mesmo que não tenha senciência, que ela teria um bem próprio que seria fomentado com a água, por exemplo. Então, uma crítica que se faz a essa objeção é dizer que ela salta de um sentido metafórico para um sentido literal do termo valorizar. Tá? Porque, assim, apenas metaforicamente, a gente poderia dizer que um organismo florescer em certas circunstâncias e perecer em outra é um sinal de que ele é necessariamente prejudicado e beneficiado por se encontrar em certas circunstâncias e não em outras. Por quê? Porque se um organismo não é senciente, novamente, se ele está vivo, mas ele é vazio, se não tem ninguém ali dentro dele experimentando o mundo, se ele não é capaz de experiência alguma, então, já que ele não é capaz de experimentar nada, ele não é capaz de experimentar certos estados como positivos e outros como negativos. Porque não tem ninguém ali para experimentar alguma coisa. Né? Portanto, ele não vai ser prejudicado a ficar nesse estado ou naquele, porque ele não é capaz de valorizar, no sentido literal de valorizar. Porque o que é valorizar? É você reconhecer certos estados como positivos e outros como negativos. Para isso, você tem que experimentar, porque a valência é uma característica das experiências. Para a gente reconhecer algo como positivo, isso tem que ser um evento mental. Ele tem que, para existir essa sensação positiva e negativa, prazer, felicidade, em comparação a sofrimento, dor, a gente tem que ser capaz de consciência, de experiência. Né? Então, parece que a gente só poderia dizer que, metaforicamente, uma planta está valorizando ficar nesse ou naquele estado. Né? Porque vamos dar um exemplo mais simples, de um fruto, por exemplo, uma banana. Né? Se a banana é partida em duas, ou se ela fica inteira, para a banana é indiferente, porque ela não é capaz de experiências, então ela não é capaz de valorizar o estado de ficar inteira e desvalorizar o estado de ser partida em duas. Né? Mas alguém pode dizer, mas a banana é um fruto, mas a diferença não está em ser um fruto, em ser uma planta, em ser um fungo. A diferença, o motivo pelo qual a banana não é capaz de valorizar alguma coisa é ela não ter consciência, é ela não ser alguém. Tá? Então a gente pode dizer que os organismos vivos não sencientes, eles podem ser danificados. Eles podem ser quebrados, eles podem ser partidos, né? Mas eles não podem ser prejudicados, porque a ideia de ser prejudicado envolve uma perspectiva de primeira pessoa. Tá? Então a gente tem essa razão para rejeitar o biocentrismo. Tá? E tem um segundo exemplo, que é o exemplo do coma total irreversível. Tá? Esse exemplo é assim, ó. Vocês lembram que o biocentrismo diz que todo ser vivo, mesmo que não seja senciente, mesmo que não tenha condições alguma de um dia vir a ser senciente, ele tem um bem próprio, ou seja, que é possível ele estar numa situação melhor ou pior, do ponto de vista dele, não do nosso. Tá? Mas se fosse assim, a gente ficar vivo sem experiências, se a gente fosse só um corpo vivo, a gente seria beneficiado. Tá? Então vamos supor agora, deixa eu ver se eu botei esse... Vamos supor que vocês tenham que escolher entre duas coisas, tá? Mas não se empolguem porque são duas opções muito ruins para vocês, tá? Vamos supor que vocês tenham que escolher. Ou vocês morrem agora, tá? Vamos assumir aqui para efeito de argumentação que não existe nenhuma vida após a morte, tá? Se alguém acredita em vida após a morte, não tem problema nenhum, porque no exemplo a gente vai assumir que não tem, tá? Mas isso não depende de ter ou realmente não ter para o exemplo funcionar. Até é uma coisa curiosa, né? A gente, quando fala em vida após a morte, na verdade a gente está pensando em senciência após a morte, tá? Porque ninguém pensa assim, a vida após a morte é a pessoa renascer como um ser não senciente.
Se alguém dissesse, olha, tu queres ter uma vida após a morte, eu consigo te dar uma, é só tu me pagar aí, sei lá, 500 mil. E aí a pessoa me paga 500 mil, tá aí, eu vou renascer como? Tu vai renascer como um ser não senciente, tu não vai experimentar nada, mas o teu corpo vai estar vivo. A pessoa ia achar que foi enganada, né? Então, olha, mais um exemplo de um caso que a gente usa o termo vida como sinônimo de senciência. Tá? Mas ok, vamos voltar aqui para o exemplo. O exemplo é assim, vamos supor que vocês têm que escolher, ou vocês morrem agora, vamos supor que não tem nenhuma vida após a morte, ou então tem uma outra opção. A outra opção é vocês entrarem num coma vegetativo total, sem experiência alguma, tá? Sem sonhos, sem sensação alguma. Vocês vão apagar como se tivessem morrido. Isso vai durar 20 anos. Mas o corpo de vocês vai estar vivo. Não senciente, mas vai estar vivo. E depois desses 20 anos vocês vão morrer. Tá? A pergunta é, do ponto de vista de vocês, de quem vai passar por isso, faz diferença? Não, não faz diferença, porque aquele indivíduo desaparece agora. A senciência dele desaparece agora. O indivíduo ali que, digamos, habita aquele corpo, ele morre agora de qualquer maneira. Mas se o critério do biocêntrico, que diz que todo organismo vivo tem um bem próprio, tá? Que se dá pelo fato de ter uma vida biológica, então a gente teria que manter que a gente seria beneficiado por manter o corpo vivo biologicamente. Mas, se do nosso ponto de vista não faz diferença, então parece que é falso que estar vivo no sentido meramente biológico, sem possibilidade alguma de senciência, implica em ter um bem próprio. Tá? Ok. Poderiam, é claro, existir razões indiretas para a gente preferir esse coma total irreversível. Lembrando, né, no exemplo que eu dei, o coma total é completamente irreversível. Na vida real tem comas que são reversíveis, não é o caso aqui. Nesse exemplo, ele é totalmente irreversível. Mas essas razões indiretas para a gente preferir o coma total, né, por exemplo, alguém poderia deixar um bilhete enquanto ainda era senciente, dizendo, olha, eu quero meu corpo vivo. Ou os parentes da pessoa podem querer o corpo vivo. Essas razões, elas dizem respeito a preferências de seres sencientes, né? Dos parentes do indivíduo enquanto ou as preferências dele enquanto ele ainda era senciente, né? Então não pode ser uma defesa do biocentrismo essas razões indiretas. Mas alguém poderia objetar assim, mas para existir senciência a gente tem que estar vivo biologicamente. Se a pessoa não está viva biologicamente, então a senciência não aparece e por isso o biocentrismo está correto. Não. Por quê? Porque isso é confundir valor instrumental com valor em si. Isso, realmente, é verdade que para existir senciência é preciso antes estar vivo, biologicamente vivo. Mas isso mostra o quê? Que estar vivo possui valor instrumental à senciência, que é algo necessário para a senciência existir. Isso não mostra que estar vivo tem valor em si, né? Isso dá razões para a gente manter vivos os seres sencientes, mas não dá razões para a gente manter vivos os seres não sencientes. Né? Então, por quê? Parece que a única maneira de explicar por que estar vivo é algo bom é apontando que o ser que vive essa vida pode experimentar coisas boas. Porque uma vida onde a única possibilidade fosse experiências altamente negativas e uma vida sem possibilidade de experiência alguma, como é o caso do coma total irreversível do nosso exemplo, parece que não teria valor algum para aquele ser que viveria. A vida com experiências totalmente negativas o tempo inteiro seria um mal para aquele ser e a vida sem experiência alguma não teria o ser que a vive. Né? Então, muitas vezes, esse argumento, que é supostamente uma consideração pelos seres vivos, pelas plantas, por exemplo, muitas vezes é trazido à tona para tentar justificar o consumo de animais. Né? Mas o problema central, né, quando se fala assim, geralmente quem fala, mas e as plantinhas? Geralmente a pessoa está preocupada em justificar consumir os animais. Né? Mas o problema é que nem mesmo se os seres vivos não sencientes forem consideráveis, isso não poderia ser uma razão a favor de que então tanto faz matar seres vivos sencientes ou meramente vivos. Tá?
Então, isso é importante, tá? Bom, vocês viram que até agora eu argumentei contra o critério biocêntrico, né? Eu, pessoalmente, acho que o critério da senciência é o critério adequado de consideração moral. Mas eu, pessoalmente, não me oponho a quem quiser incluir os seres vivos não sencientes na consideração moral, desde que os seres sencientes não sejam prejudicados por causa disso. Então, esse próximo argumento eu vou defender porque eu acho que, mesmo se fosse verdade que devêssemos consideração moral direta aos seres vivos não sencientes, ainda assim que existem razões para se dar uma consideração maior aos seres sencientes. Tá? Por quê? Porque os seres sencientes são os únicos capazes de experimentar sofrimento, que é uma coisa terrível, tá? E de serem impedidos de desfrutar experiências positivas, que é o que acontece quando alguém, um ser senciente, morre, por exemplo. Né? Então, tem duas formas de prejuízos horríveis, que é o sofrimento e a morte, que, quando ela impede experiências positivas, que só seres sencientes são capazes de ter esses prejuízos. Tá? Tudo que existe na nossa vida, que a gente valoriza, tudo que dá sentido a ela, relações de amizade, relações familiares, coisas que a gente gosta de fazer para se divertir, coisas profissionais que a gente faz, tudo isso tem valor porque são experiências. Porque elas são experiências sem ciências, experiências positivas são estados mentais, são formas de ciência. Tá? Então, os seres sencientes perdem isso tudo se forem mortos e tem aquela coisa horrível que é o sofrimento, que é a experiência negativa. Os seres não sencientes, mas que estão vivos, não podem ter essa forma de prejuízo. Tá? Então, uma coisa que é interessante, olha só, que o Paul Taylor, que é talvez o autor biocêntrico mais conhecido, né? Ele escreveu o Respect for Nature, onde ele defende o biocentrismo, em 1986. Tem outros autores, né? Tem o Robin Atfield também, tem o Gary Warner, que defende o biocentrismo também. Mas o Taylor, eu acho que foi, se eu não me engano, foi o primeiro, e ele é o mais conhecido. Vejam só o que ele diz. Então, ele é um defensor do biocentrismo. Ele considera também as plantas e qualquer outro ser vivo não senciente. Ele diz o seguinte: qualquer forma de sofrimento consciente é uma ocorrência intrinsecamente negativa na vida de uma criatura senciente. O que ele está dizendo? Que o sofrimento já é ruim em si. Ele não precisa conduzir a outra coisa para ser ruim. Tá? Então, quando houver a escolha entre matar plantas ou matar animais sencientes, será menos errado matar plantas se os animais sofrerem. Okay? Então, o Taylor, ele é biocentrista, mas ele considera mais errado matar os animais, tá? Preferível escolher matar plantas do que animais se os animais sofrerem ao morrer. Então, alguém poderia pensar assim, tá? Será que então essa visão do Taylor, biocentrista, prescreveria que tanto faz quem a gente vai matar, se é animal, se é planta, se a morte do ser senciente for indolor? Ele não se pronuncia sobre isso, mas eu acho que não. Sabe por quê? Olha, vamos relembrar que o Taylor ele condena causar uma morte com sofrimento devido ao sofrimento ser negativo em si, intrinsecamente negativo. Ou seja, o sofrimento ele já é ruim, ele não precisa conduzir a outra coisa negativa para ele mesmo ser negativo. Ele próprio já é negativo. Mas então, o inverso poderia ser dito do prazer ou da felicidade. Todos que experimentam essas coisas experimentam como positivas em si. Por exemplo, quando a gente pergunta assim, ó, por que tu quer ser feliz? O cara vai dizer, porra, porque ser feliz é bom. Não é? Claro que a pessoa sendo feliz, isso pode ajudar ela a atingir outros bens. Por exemplo, a pessoa pode dizer, eu estou feliz, então eu me sinto mais disposto a trabalhar e eu consigo ter mais conhecimento, por exemplo. Ou estudar mais, etc. Mas todo mundo reconhece que a felicidade é algo bom em si, ela não precisa atingir a outra coisa boa para já ser boa. Né? A felicidade, o prazer em geral. Né? Então, como a gente falou antes, uma maneira de um ser senciente ser prejudicado é com a presença de experiências negativas. Mas outra é com a ausência de experiências positivas. E isso vem quando? Com a morte. Vem com outras coisas também, mas a morte é um caso crucial. Né? Então, eu penso o seguinte, que toda vez que a morte de um ser senciente impedir experiências positivas, o biocentrista terá que considerá-la pior do que a morte do que um ser meramente vivo.
mesmo que a morte do ser senciente seja indolor. Por quê? Porque só o ser senciente seria prejudicado pelo impedimento das experiências positivas que ele teria se continuasse vivo. Então, isso, penso eu, que é uma coisa que tanto pessoas que adotam o critério da senciência, quanto os que adotam uma consideração por todos os seres vivos, poderiam concordar que matar seres sencientes é pior do que matar seres meramente vivos. Tá? Então, talvez a discordância seja menor do que aparenta entre essas duas visões. Tá? Mesma coisa se aplica ao ambientalismo holista. Acho que a gente tem as mesmas razões para priorizar os seres sencientes. Então, novamente, vou ser bem sincero, eu não acho que ecossistemas e espécies sejam moralmente consideráveis em si. Eu acho que o critério da senciência é mais plausível, mas eu, pessoalmente, não me oponho a quem quiser considerar intrinsecamente, valorizar intrinsecamente ecossistemas, espécies, a biodiversidade, etc., desde que os seres sencientes não sejam prejudicados com isso. Tá? Então, vejamos, né? Ó, segundo o ambientalismo holista, espécies e ecossistemas, não é que elas poderiam ser prejudicadas e beneficiadas, como o biocentrismo lá defende para os seres vivos, né? Mas elas deviam ser consideradas por terem valor intrínseco no sentido pessoal. Ou seja, segundo essa visão, o desaparecimento de uma espécie ou de um ecossistema, mesmo que não fosse algo ruim para nenhum ser senciente, e nem para os próprios ecossistemas e espécies, porque eles reconhecem, os holistas reconhecem que essas entidades não têm um bem próprio, diriam que é algo ruim impessoalmente, que o mundo se torna pior sem essas coisas. Não pior para alguém, pior pronto. Tá? Pior ponto, desculpa. Então, seja lá de que forma alguém defenda a consideração das entidades valorizadas no ambientalismo, seja lá apelando ao bem próprio, como faz o biocentrismo, seja lá apelando a um valor impessoal, como faz o holismo, né? O fato de os seres sencientes serem os únicos capazes de ser prejudicados pela presença do que é negativo, pelo sofrimento, e pela ausência do que é positivo, como quando vem a morte, por exemplo, é uma razão para se priorizar os seres sencientes. Tá? Então, uma coisa muito importante, se uma posição reconhece que os seres sencientes devem ser priorizados, mesmo que ela inclua outros seres vivos não sencientes, ela deixa de ser biocentrista. Porque então o critério mais importante dessa visão não é o estar vivo, e sim ser senciente, porque é aos seres sencientes que essa visão está dando a consideração maior. Tá? Então, mesmo valeria para uma posição que se apresentasse como holista. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma posição que diga essa posição é holista porque inclui ecossistemas e espécies na consideração moral, mas dá um peso maior ao bem dos seres sencientes. Não, essa visão, então, seria o critério mais importante seria o da senciência, né? Não seria o critério ambientalista, aí seria apenas um critério secundário. Tá? O que a gente vai ver na prática, infelizmente, que ocorre geralmente o contrário, que a consideração pelos seres sencientes, nas visões ambientalistas, ou não aparece, ou quando aparece é dado num grau menor. Mas isso a gente vai discutir lá na sexta aula. Tá? Mas então eu estou dando aqui razões para priorizar os seres sencientes. Tá? E acabou a aula de hoje. E só enfatizando, né? Eu apresentei aqui alguns argumentos defendendo o critério da senciência, né? E, como eu falei, acho que ele é o critério adequado de consideração moral, mas não me oponho a quem quiser incluir, para além da senciência, outros tipos de entidades não sencientes, desde que isso não prejudique os seres sencientes, né? Os animais não humanos, por exemplo. Né? Então, na próxima aula, nós vamos falar especificamente sobre o dano da morte. E eu vejo vocês na semana que vem. Muito obrigado e até semana que vem. Vamos parar a gravação.